Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 192 e recebemos o professor Aldo Dinucci para a conversa sobre estoicismo. Aldo Dinucci é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e acaba de lançar o livro Manual de Estoicismo, a visão estoica do mundo, que foi o mote da nossa conversa. Esse livro condensa muito daquilo que tem sido pesquisado pelo seu grupo de trabalho sobre o estoicismo no Brasil, com a ênfase maior que ele dá ao epiteto. Então a gente vai ter uma conversa com um especialista em filosofia antiga e a gente vai falar também sobre o que é filosofia antiga, como ela se diferencia da filosofia moderna e como ela pode ser interessante também. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato@filosofiapop.com.br. Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Aldo Dinucci sobre estoicismo. Hoje a gente recebe direto de Guarapari, no Espírito Santo, o professor Aldo Dinucci. Hoje a gente vai falar sobre o livro Manual do Estoicismo. Vamos falar um pouco sobre visão estoica do mundo, que é o subtítulo do livro, né? E eu vou começar perguntando, fazendo aquelas perguntas, o que é? E a gente vai desdobrando essa pergunta durante a nossa conversa. Professor, o que é estoicismo? É uma pergunta rápida, né? Mas a resposta muito longa, né? Mas, falando brevemente, é uma filosofia helenística, certo? Surgiu no período helenístico, período da expansão dos gregos pelo mundo afora, né? No Oriente e tudo mais. E é uma filosofia de inspiração socrática, na medida em que ela busca, através do exame das opiniões, chegar a uma concepção acertada, né? Sobre o mundo, né? Que nos torne capazes de ver o mundo como ele é e nos harmonizar com a natureza, a partir dessa adequação da visão do mundo com o próprio mundo. Agora eu vou fazer a pergunta a partir da nossa experiência atual do estoicismo, né? Porque a gente tem algumas filosofias que viram moda. Um tempo atrás, a gente tinha a onda do capitalismo financeiro e o budismo, né? Agora, o pessoal está mais empreendedor, eles estão todos estoicos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que o estoicismo antigo se diferencia dessas apropriações contemporâneas do estoicismo. As apropriações, eu costumo chamar de apropriações mercadológicas, certo? Então, a gente está dentro da atmosfera do capitalismo tardio e do mercado cultural. Então, o capitalismo tardio ele produz sociedades bastante infelizes no ponto de vista das relações humanas. Então, a gente vê toda essa crise das relações humanas, crise nas relações de amizade, crise nas relações de casamento, crise nas relações de pais e filhos, crise nas relações institucionais, uma crise que atravessa, né, todos os sentidos da sociedade. E isso causa grande infelicidade. Causa grande tristeza, porque o ser humano é um animal gregário, um animal comunitário, né? Então, para nós, como dizem os estoicos, nós somos todos amigos por natureza, né? Às vezes, as contingências impedem que essas amizades se realizem, mas por natureza, é por isso que nós, mesmo quando percebemos que não podemos ser amigos de uma pessoa, isso nos causa tristeza, porque a gente, por natureza, sabe que não é assim, né? Sabe que, no fundo, haveria uma possibilidade de amizade, né? Então, para remediar essa situação, o capitalismo tardio cria uma série de armengos, né? Deixa eu usar os armengos para usar uma palavra nordestina, né? Então, temos o budismo, como você falou, né? O budismo para aliviar a tensão do dia a dia,
temos o cristianismo da prosperidade, temos o pessoal da nova era com seus incensos, temos as drogas todas, né, certo? Para aliviar as tensões, temos a maratona séries, né, no streaming e tal, e temos, né, o estoicismo autoajuda também. Né? Aliás, a autoajuda já existe um bom tempo, né? E na minha posição, por causa disso, né? Porque é uma sociedade muito infeliz, né? Uma sociedade muito carente no que se refere a essa questão do afeto, da amizade, da filia. Né? E aí o estoicismo entra, não como algo que fosse capaz de suprir essa carência. Nenhuma dessas doutrinas entra como capaz de suprir essa carência. Essa carência já foi naturalizada. Né? É como assim, a amizade é impossível, o amor é impossível, as relações são todas fantasiosas. Né? E essas doutrinas elas são reduzidas a uma espécie de remédio que possibilita o sujeito suportar essa situação amarga. Esqueci de mencionar todos os opioides, né? Que os norte-americanos criaram para que as pessoas possam suportar, né, uma sociedade tão infeliz, certo? Então, nesse sentido, o estoicismo é totalmente desvirtuado, porque em nenhum momento, na antiguidade, os estoicos pensaram o estoicismo como uma filosofia para você suportar uma vida ruim. Era o contrário. Era uma filosofia para você alcançar a vida boa. Você atingir a vida boa e atingir a amizade, atingir o amor. Lembrando que o princípio da República dizer não de sítio era para se atingir a filia, a amizade. Então, o estoicismo, desde o primeiro momento, tem essa preocupação com a questão do afeto, a questão da vida boa, a questão de realizar o humano plenamente. E hoje em dia, nenhuma dessas coisas que nós citamos aqui visa isso, né? Visa só aquela questão da resiliência, ou, né? Seja ela química, seja ela psicológica, seja ela como for, né? Mas a questão da vida feliz não é posta simplesmente. Eu acho que tem uma coisa interessante quando você pega o Zenão de Sítio e pega o primeiro contato dele com a filosofia, é Xenofonte, né? E é muito curioso porque é uma disputa. Sempre quando a gente pega filosofias como modo de vida, todas elas têm a máscara de Sócrates. Aí minha pergunta é, a filosofia estoica, ela tem a máscara de Sócrates de Xenofonte? Qual é o Sócrates do estoicismo? Essa pergunta é excelente. Sim, sim. Nesse sentido, é uma filosofia de inspiração xenofôntica, né, podemos dizer assim, e também, consequentemente, que se inspira em Antístenes. Né? Então, temos a história de que o Zenão de Sítio estava passeando, não, estava chegando em Atenas, depois do naufrágio, né? Andando pelas ruas de Atenas, entra numa livraria, pega um livro e começa a ler, né? E esse livro é As Memoráveis de Xenofonte. Aí fica maravilhado, aí pergunta para o livreiro, cadê? Onde eu posso encontrar homens como esse? Ele está passando lá fora Crates, né? o discípulo de Diógenes, do cão. E aí ele começa a filosofar. Então, tem essa pegada prática desde o princípio, né? E esse flerte com o despojamento, com uma vida simples, né? Com uma vida despojada, com uma vida austera. E aí eu vou te perguntar sobre um aspecto pessoal. Eu sei que isso é curioso para a gente que é professor. Às vezes a gente fica em alguns momentos assim, com muitas dificuldades assim, nos ambientes e com as desilusões do espaço profissional, do espaço de disputas também. Aí eu queria que você comentasse um pouco como foi seu encontro com a leitura do Sêneca. Eu sei que foi no ambiente escolar também, numa biblioteca, num momento assim meio É verdade, Eu estava trabalhando numa universidade e estava me sentindo bastante oprimido, porque, eu não vou entrar nos detalhes, né, mas, enfim, eu estava bastante infeliz no ambiente de trabalho. Né? E aí eu entrei na biblioteca da universidade e tinha ali uma antiga biblioteca de um padre. Né? Aí, olhando, tinha um volume das cartas de Sêneca, em francês. Aí eu falei, poxa, que legal, vou começar a ler isso. E aí foi fascinante, né? Que aquilo ali me serviu para enfrentar a situação.
certo? Não para remediar a situação, mas para lutar diante daquela diversidade ali e superá-la materialmente, né? Não só no âmbito do pensamento, mas superá-la, e fazer concurso, ir para outro lugar, enfim, me mover, certo? Então, ali eu percebia a força do pensamento estoico, que eu nunca tinha lido nada sobre estoicismo, praticamente, porque eu não ouvi falar de estoicismo na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, né? E eu fiquei pensando, poxa, como é possível isso? Como é possível um pensamento que é tão bonito e também é tão útil, certo? Ser esquecido dessa maneira, né? Há uma série de razões, né? De ordem religiosa, por exemplo, que levaram a isso. E a partir daí eu comecei a pesquisar. Isso que eu falei, uma vez eu comecei a falar com o pessoal, esse pessoal que lida com estoicismo mercadológico, eles começaram a dizer assim, não, você lida com o estoicismo teórico, nós lidamos com o estoicismo na prática. Eu falei, cara, nunca foi isso. A minha aproximação com o estoicismo foi sempre teórica. Posteriormente, desculpa, foi sempre prática, né? Posteriormente é que para adentrar mais nos assuntos, não para esmiuçar mais as teorias, é que eu comecei a pesquisar teoricamente e tudo mais. Mas o princípio foi uma experiência mesmo de ordem prática. Isso é muito curioso, porque você está falando da experiência quase de autoexame, né? De um texto que te leva para um autoexame. E geralmente você tinha na filosofia antiga esse tipo de contato. As pessoas se contaminavam com um texto e iam atrás de uma escola. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é muito interessante, que você explicasse um pouco sobre como funcionava a filosofia antiga, porque não é claro para todo mundo. Eu queria que você comentasse um pouco como essas escolas surgiam, como elas disputavam a pergunta, como devo viver? Né? Isso é. Ali tem um grande, podemos dizer, né? Assim, grosso modo, que tudo começa com Sócrates, nesse sentido, essa investigação. Isso não é exato, né? Que tem o Demócrito, outros filósofos trataram disso. Mas todas as escolas que surgem depois de Sócrates estão, de alguma forma, vinculadas ou direta ou indiretamente a Sócrates. Então, temos o epicurismo, né? Temos o estoicismo, que se liga a Sócrates através de Diógenes, de Xenofonte, de Antístenes, no epicurismo, que se liga a Sócrates através de Aristipo, de Cirene. Temos Aristóteles, que se liga a Sócrates através de Platão, né? Platão mesmo, né? Que é um amigo de Sócrates, e por aí vai. Certo? Temos os acadêmicos, que são todos socráticos, né? Os acadêmicos são sucessores de Platão na academia. Eles se inspiraram, sobretudo, nos diálogos aporéticos da primeira fase. O único que escapa desse esquema parece ser o cético Pirro, né? O ceticismo pirrônico. Parece que é o único que não teve uma relação direta com Sócrates, né? O Pirro. Então, cada escola investigava o que seria o fim, né, de uma vida feliz. E é interessante que mesmo o texto empírico, e esse é um ponto problemático, né, primeiro ele nega o telos, né? Mas lá nas hipotiposes, eventualmente ele fala, não, se você suspender o juízo, você chega à ataraxia. Então tem um telos. Então esse é o problema, né? Dentro do ceticismo, que mesmo não sendo socrático na origem, acaba bandeando para o lado das filosofias de vida, né? Sem mencionar que a suspensão de juízo, que é tão aplicada, né, pelos céticos, ela é de uma invenção estoica, certo? Há três atitudes dos estoicos diante de juízo: ou você suspende o juízo, ou você assente, ou você nega, certo? Então, cada filosofia tinha a sua própria ideia sobre o telos. E eles alardeavam isso pelas ruas, não as doutrinas, mas princípios, certo? Temos, por exemplo, Jorge Joy Noanda, que escreveu a doutrina dele nos muros, né, da cidade. E os estoicos gostavam de usar paradoxos, né? Então, eles chegavam na rua e diziam assim, apenas o sábio é rico. Aí o pessoal chama, como que é isso, cara? Como é que apenas o sábio é rico? Ah, não, se quiser saber, tem que se juntar a nós, né? Ou apenas o sábio é amigo, apenas o sábio ama verdadeiramente. Ou então, através dos textos de divulgação, certo? Seguindo o Platão, né, a obra exotérica platônica, né, que quase todos os diálogos de Platão são, na medida que eu sei, visam a publicação, né, visam a disseminação pública. Então, com isso, atraíam as pessoas e constituíam a comunidade do livro, né?
Então, eram pessoas que se uniam em torno do livro, estabeleciam relações de amor, de amizade com os filósofos já mortos, né? Isso que é interessante. Sêneca fala sobre isso numa carta. Ele diz assim, ó, sua família de sangue você não pode escolher, mas você pode escolher a sua família filosófica. Certo? Você pode, e você vai herdar tudo que eles têm. E é uma propriedade fantástica. Quanto mais você distribui, mais ela se multiplica. Não é uma propriedade mesquinha. Então, você estabelece essa relação de amizade, né? De filia com os filósofos mortos através dos textos, e estabelece relações de amizade com aqueles que estudam esses textos junto contigo, né? Visando uma prática filosófica, visando uma vida filosófica. Então, isso é muito bonito, né? Muito distinto do que a gente tem hoje em dia, né? Como o Adorno falou, houve uma cisão entre prática, entre teoria e praxis, lá na Idade Média, né? E nunca mais foi assim. E isso que eu achei legal na filosofia de cunho socrático. E algumas pessoas dizem, mas isso não pode ser resgatado, porque é algo que aconteceu há milhares de anos. Mas por que não pode ser resgatado, né? Alguém diz assim, como você pode ser estoico hoje, se o estoicismo foi desenvolvido há milhares de anos, houve uma ruptura no sentido de que não estamos na Grécia, não falamos grego, etc, etc, etc. Mas se você levar isso ao pé da letra, não é possível ser nada, né? Não é possível ser cristão, não é possível ser coisa nenhuma, porque o tempo já passou, então e como a gente sabe muito bem pela filosofia da ciência, não é possível estabelecer uma essência de um paradigma, né? Você elenca ali as notas principais que caracterizam aquele paradigma, mas cada qual escolhe a que notas vai aderir, né? Ou não. E qual a interpretação que vai fazer delas também, né? Certo? Então, é por aí, né? Constituem essas escolas. O que é bonito na escola estoica, inclusive algo que eu estou praticando agora, é o seguinte: Zenão era um imigrante, né? Chegou em Atenas sem um centavo. Cleante de Assos, que é o sucessor dele, ele aguava jardins. Era muito, muito humilde. Crisipo também era outro imigrante da Ásia Menor, né? E por aí vai. Esfero era de Borístenes, então eram todos imigrantes em Atenas. E não tinham uma boa condição financeira. Então, ao contrário de Platão e Aristóteles, Platão se reunia na academia, eles está lá até hoje o terreno da academia, né? Estou até pensando em voltar a fazer coisas lá, né? Não reconstruir a academia, mas fazer eventos lá, não sei se você sabe. Tem um pessoal que está, depois me manda essa informação. Inclusive esse pessoal ligado ao estoicismo. E Aristóteles tinha um liceu peripatético, né, no Peripatos, que era um bairro. Ele não podia ter casas no centro, né, pelo que eu entendi. O Jäger tem uma vida de Aristóteles maravilhosa, né? E então ele teve que conseguir um lugar ali na periferia de Atenas. E os históricos não tinham nada. E onde se reuniam? Na Stoa Poikilé. Onde ficava Stoa Poikilé? Aliás, eu comi um carneiro há alguns anos aí com o meu amigo Germano Martinelli lá, foi presidente da Academia Britânica, né, que a gente pôde participar de um evento lá de estoicismo, foi fantástico. Então tem um restaurante que fica do lado, literalmente, do que restou da Stoa Poikilé. Essa Stoa Poikilé fica a poucos passos da Ágora Ateniense. E é um lugar público. Então, se você estivesse em Atenas, se você quisesse, quero ouvir o Zenão falando, era só para chegar, entendeu? Não tinha porta, não tinha nada, cara. Você chegava. Tanto que, no princípio, eles sequer eram chamados estoicos, né? Eram chamados os zenonianos, os amigos de Zenão. Certo? Era como aquelas coisas que tem no subúrbio, que o pessoal se reúne na praça, né? Você é da onde? Do Rio ou de São Paulo? Sou de Goiás mesmo. De Goiás mesmo. Nessas cidades do interior, tem sempre aquela praça que o pessoal se reúne, ou mercado, né? Ou se é à beira do rio, tem um bar na beira do rio, alguma coisa assim, né? Então, os caras estavam ali. Se você quisesse ouvir eles, era só chegar. Tá entendendo? Então, tinha esse caráter político, porque eles estavam literalmente colados na Ágora Ateniense, certo? E público, porque eles não tinham espaço privado. Eu tenho praticado isso agora com meus estudantes. Eu nunca mais me reuni com estudantes em sala. Eu não quero ter sala. Porque sala, você coloca o professor, está preso com um aluno, aluna, fica um negócio esquisito, né? Já é problema, né? Já é possibilidade de problema. Então, eu me reúno num lugar público, sei lá, na universidade, na cantina, né? Se é
Lá, quando eu morava em Sergipe, a gente tinha uma loja de material de construção com uma área de alimentação enorme, né? Com bares, assim, bares não, restaurantes, cafezinho, a gente se reunia ali, e esse caráter público eu acho muito sadio, muito saudável. É muito bom não ter paredes separando você da humanidade, literalmente, né? Não é só conceitualmente, não. É muito bom ter esse espaço aberto e você poder ver as pessoas e as pessoas verem você. E você exercendo né? esse... Já aconteceu algumas vezes, a gente está lá, você está falando sobre o quê? E envolve as pessoas que estão à volta, né? Então, embora as pessoas não possam entender, como não entendiam ver não em Atenas, né? Eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Aqui são os casais, são os caras que estão filosofando. Não sei o que eles estão fazendo, mas estão filosofando. Eu fiquei pensando assim, porque o pessoal, o Sloterdijk fala de como a educação na academia era educação física, né? Porque o pessoal tinha que sair do seu espaço e viver em um espaço em comum. Os estoicos não tinham condição de fazer isso, então eles tinham que manter um trabalho, um contato com o mundo e voltar para aquele espaço, em contato com o mundo. Isso é muito interessante, né? Porque é como se a gente ficasse na margem desse jogo, né? Exatamente, é por isso que eu vejo o estoicismo como uma filosofia marginal, sabe? Ela é feita por imigrantes, ela é feita por pessoas que estão em amplo desacordo com a maioria, mesmo em Roma, quando eram senadores minoritários que defendiam a república. Então, é uma filosofia marginal e que sequer marginal. Isso é um ponto interessante. Eles não chegaram assim, não, agora vamos fazer a nossa sede. Não, nunca fizeram. E isso é importante, cara, porque essas sedes físicas são destrutivas, né? Se a gente pensar na igreja, a igreja começa a morrer quando começa a ter sedes, começa a ter essa hierarquia toda, né? Já o cristianismo primitivo era outra coisa, né? Então, é algo para ser refletido, né? Tanto no sentido porque uma coisa é você estudando na academia de Platão, tem descrições, inclusive, de como eram as salas de aula, colunas, bustos, né? O pessoal tinha umas tendas, que eles moravam em tendas nos jardins, né? Da academia. E outra coisa nas universidades atuais, que são em geral, ambientes estéreis para o pensamento. São salas de aula, paredes brancas, janelas quadradas dessas de alumínio, né? Certo? O mais sem graça possível. Se fosse um hospital, os pacientes morriam de tristeza, né? Porque nem no hospital se faz assim. No hospital se pinta... Se sabe disso, né? Que o branco é depressivo. É deprimente, né? Então é preciso pintar de amarelo, de azul, de rosa, sei lá, de qualquer cor, né? E não tem estátua, não tem nada de bonitinho, né? Certo? É um ambiente que não traz inspiração nenhuma, correto? Já que se você está na rua, tem sempre alguma inspiração, né? Então, coisas belas, belos corpos passando, enfim, a natureza, né? E etc. Né? A ideia de você ter um ambiente controlado também, e a ideia de que você tem controle também. Isso também é curioso. Mas eu acho interessante também, para fazer uma diferença, é que, por exemplo, os judeus, eles não tinham seus templos para colocar a sua obra. Eles falam que viraram uma religião do livro, né? Mas os estoicos não eram no sentido de a religião do livro, mas eles tinham os livros para debater, né? Porque era o modo de vida que eles estavam colocando. Como é que você vê essa relação? Qual o lugar dos livros, né? Qual o lugar da teoria em relação a esse modo de vida? Isso é um ponto interessante, né? Que você puxou isso para o lado da religião. Então, quando a gente está falando de estoicismo, não está falando de filosofia no sentido contemporâneo. Eu estava lendo isso do Woodruff, no livro que ele fez sobre a República não. O conceito que a gente tem de razão hoje é totalmente informal. É uma capacidade de fazer inferência. Lógica. Acabou. Não tem nada, não tem conteúdo nenhum, né? Para os antigos, para os gregos e sobretudo para os estoicos, ela é substancial. Ela é uma capacidade que te permite fazer inferências, sim, mas ela te dá também diretrizes, normas, e ela é divina. Ela é o próprio Deus, certo? E, então, a razão que te faz pensar é a mesma razão do cosmos. Como diz Epiteto, cada um de nós tem na alma um fragmento de Deus. Fragmento. Então, o limite entre o que é religião, filosofia, espiritualidade é tênue, sabe? Isso acontece frequentemente com uma série de coisas, quando a gente vai pesquisar na antiguidade, tentar fazer um paralelo, né? A gente percebe, essas coisas não estão encaixando, né? Por isso que eu costumo dizer,
O melhor modo da gente pensar a antiguidade é ver a antiguidade como um mundo paralelo, certo? Um mundo alternativo ao nosso. Porque, se a gente olhar bem, não existe uma incomensurabilidade radical entre nós e eles. Existe essa combinação, incomensurabilidade radical. Então, a experiência que eles tinham era radicalmente distinta da nossa. E conceitualmente também. Correto? Então, por exemplo, os históricos têm teorias, e mais teorias sobre oráculos. Para eles, oráculos, nós não temos teorias sérias sobre oráculos na academia. Se alguém começar a falar sobre isso, né, vai ser ridicularizado. Né? E, o que é mais importante, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva da lógica moderna, essa lógica chamada contemporânea, do século XIX em diante, que é uma lógica para a matemática, que abomina a contradição. Certo? A lógica matemática explode, você põe a contradição ali, o famoso princípio da explosão, não, ou o princípio de explosão. Já a lógica estoica, e os estoicos em geral, como diz a professora Ítala, no livro dela, né, dos Pilares de Hércules, falando da história da consistência da atividade nos nossos dias, já os antigos tinham uma tolerância muito maior para a contradição. A contradição para eles não era algo que eles queriam extirpar, era aquilo a partir do que eles constituíam conhecimento. Daí a coexistência das escolas, daí Sócrates dizendo que ele jamais poderia ser sábio, porque jamais poderia extirpar de si todas as contradições, é um processo infinito, né? É uma arquitetura de viver. Né? Então, essa relação com a teoria é totalmente diversa da nossa, no sentido de que a teoria ela se amparava num conceito de razão que é incompatível com o nosso. Para começo de conversa, Epiteto achava que a filosofia foi enterrada na nossa alma pelos deuses. A tese estoica é essa, que o ser humano passou por várias eras. O ser humano não, o universo. Não tem a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, a era de ferro. Na era de ouro, não precisávamos de filosofia, porque éramos naturalmente virtuosos. Era um mundo jovem, né? Um mundo... não havia técnica, não havia acumulação, então não havia possibilidade de vício. Então, os humanos eram por necessidade virtuosos. Mas com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da cultura, do acúmulo de capital e das técnicas, os vícios começaram a surgir. E daí todas as injustiças. Né? E isso nos levou ao mundo atual, que é o mundo do ferro, né, que eles dizem. Né? E a filosofia se torna necessária nesse mundo, para nos tornar capazes novamente de nos harmonizar com a natureza. E ela nos foi dada por Epiteto pelos próprios deuses, pelo próprio Deus. Né? Quando eu falo deuses, ou Deus, ou Zeus, significa sempre a mesma coisa, que é Logos, e é a razão universal que comanda o mundo. Né? Então, é até difícil falar, né? É totalmente incompatível. Certo? É curioso porque quando eu pego outras tradições, eu vejo esse mesmo problema. Assim, eu conversando com o professor Jorge Sinedino, que é o tradutor de Confúcio, Lao Tse, ele é doutor em filosofia em Macau, trabalha em Macau. E ele foi contar o pensamento chinês, porque ele fala que não é filosofia, ele foi contar a história do pensamento chinês, ele termina em 1500. Eu falo, depois não aconteceu mais nada? Ele, não, não, para o chinês não. Depois de 1500 não teve mais nada, assim. Então você pode ser confuciano, tem várias escolas antigas, mas não tem grande novidade para eles, assim. Isso não é um problema, porque não tem essa noção de progresso, assim. A mesma coisa quando a gente vê algumas filosofias africanas. Tem alguns filósofos africanos que justamente desenvolvem sistemas lógicos negando a contradição, porque dentro do pensamento africano, segundo eles, você suspende o juízo, tem coisas que você não precisa julgar, você deixa as coisas coexistirem, né? E isso não tem muito a ver com outras filosofias. Talvez eu intuo que tem alguma coisa a ver com politeísmo também. Você não tem uma razão única, uma convergência, né? Mas eu acho que a gente... para pensar, que eu estou pensando no manual, a gente não fez o caminho dele, mas eu vou te perguntar um pouquinho sobre os três substratos, eu não sei qual a palavra que a gente pode utilizar, que você descreve do estoicismo, as três partes, que seriam a física, a lógica e a ética, que você comentasse um pouquinho sobre esses três elementos dentro do estoicismo. Os estoicos em geral digo, alguns deles, né? Não sabemos quantos,
Eles dividem a filosofia em 3 partes, porque, por exemplo, o cliente vai dividir em muitas outras. Isso aí não é... A primeira coisa que a gente tem que saber quando vai estudar o estoicismo é que não é um monolito. É uma filosofia que surge ali no século III e vai até o século II, pelo menos, né? São 5 séculos ininterruptos de debate, de discussão. Então, as coisas foram mudando o tempo todo, né? E mais uma coisa que permanece constante é a ideia de sistema, né? Que a ideia forma um todo orgânico, que uma parte está conectada com a outra e uma parte não, as partes são interdependentes, como um animal. Daí a metáfora que eles fazem da filosofia como animal, na qual os tendões dos ossos são a lógica, a carne é a física e a alma é a ética. Nessa metáfora tem até uma hierarquia, né? E essa hierarquia é quebrada por Posidônio de Rhodes, né? O grande Posidônio, que vai dizer, não, a carne vai ser a ética, a alma vai ser a física. Né? E também tem a metáfora do campo, do pomar, na qual a cerca é a lógica, as árvores são a física e os frutos são a ética. Então, a lógica é algo que defende o pensamento, né? Se possibilita distinguir entre o raciocínio verdadeiro e o raciocínio falso, permite suspender o juízo. E a física, ela traz os fundamentos da ética. Né? A física vai fundamentar a ética nessa visão. Então, a relação é orgânica, uma parte dependendo da outra, uma parte interligada na outra, como as partes de um animal. Organicamente, no sentido que são órgãos, né? Literalmente. Uma parte bonita que até o Marco Aurélio vai dizendo que ele vai dizer que nós não somos partes do cosmos, meros, mas somos órgãos do cosmos, melos. Trocar o rho o lambda pelo rho. Né? Agora, eu vou perguntar agora sobre como que a gente pratica o estoicismo. Porque uma coisa que é interessante, que você falou, que você começou lendo, se examinando, aí depois você foi pesquisar a parte teórica. Existe esse caminho de aproximação do estoicismo na antiguidade? A minha experiência foi totalmente espontânea. Foi acontecendo, né? E depois, mais tarde, eu descobri que os estoicos realmente faziam isso, né? Então, eu pegava ali o Sêneca, por exemplo, e anotava numa agenda, e depois remeditava sobre aquilo. Eu tinha até um ritualzinho, né, que eu ia para o jardim. Na época, eu tinha feito uma casa em Petrópolis, né, que morava em Petrópolis. Aí tinha uma mesa de plástico, eu ia para o jardim, aquelas mesas de praia, né? Aí colocava um incenso, colocava o livro. Era completo, era o negócio completo. E isso é um exercício, eu estava falando até com a professora Maria Condé sobre isso hoje, é um exercício de repetição. A gente vai lendo e meditando e vai repetindo aquele pensamento e vai desenvolvendo, né? Como o meu aluno Vilmar Prata escreveu na tese dele, que eu estou agora revisando a tese dele, que ele vai defender mês que vem, né? Não se trata de dizer coisas que você nunca disse, mas se trata de lembrar coisas que você leu, que você já pensou, e aglutinar aquilo para você fazer aquilo que o Foucault chama da constituição de si, né? Ou da subjetivação de si mesmo, certo? Então, é um processo desse jeito. E depois é interessante que, obviamente, você vai construindo o objetivo qual é? É construir um discurso interior capaz de substituir aquele antigo que você tinha. Quer dizer, do senso comum, que possibilite ver o mundo com novos olhos, ter uma nova cosmovisão, né? E depois você sente falta de pessoas que pensam a mesma coisa, né? Que, poxa, vamos procurar pessoas assim que... E essas pessoas, por sorte, foram surgindo, né? Foram aparecendo, e formamos algo que, como uma dessas antigas, não é aquilo, como eu disse, é uma incomensurabilidade radical, né? Mas, guardadas as devidas proporções, né, temos uma escola nesse sentido, né? Temos uma relação de filia e de pessoas que conversam sobre esses temas e repetem esses temas, né? Nesse sentido. Então, a prática, no meu caso, ela se desenvolveu espontaneamente. É interessante, né? Interessante porque eu fui vendo passo a passo e você trazendo a experiência me parece assim curioso. Até a questão do livro que cai a mão e você se contamina e vai atrás. É muito curioso como é um mote também comum do Zenão e de outros
outros filósofos antigos. É uma aposta, né? Porque isso que é interessante. A escola, hieresis, né? E também hieresis é escolha. Então, você faz uma escolha pela escola, mas a escolha que você faz pela escola, você faz quando você ainda não conhece. Isso que é interessante. Então, é uma intuição, é uma aposta, é uma atração, certo? Então, não uma escolha plenamente racional, porque você não tem elementos racionais para escolher, né? É tipo, você vê uma pessoa que é interessante, fiquei interessado, vamos ver como é, né? Então, tem esse elemento, como o Cícero fala, Cícero filósofo, né? Que a atração natural é essencial para a relação, para qualquer relação de amizade. Então, para qualquer relação de amizade, tem que haver um impulso natural que empurre uma pessoa para a direção da outra, né? E vice-versa. Né? Sem essa atração natural, não acontece nada. Né? Então, tem que haver esse impulso. E esse impulso não é racional, isso que é interessante. É um impulso de caráter afetivo. Acho que um ponto também que me chamou a atenção é que eu pressupunha, erroneamente, mas erroneamente, de acordo com a tradição filosófica, que a gente cai em erros comuns, que os estoicos tinham a visão de um cosmos ordenado, fechado, totalmente ordenado, né? Como o cosmos do Leibniz, né? Eu acho que isso é um erro comum também, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu também achava isso, né? Porque, estudando a cosmovisão cristã, isso pareceu óbvio, né? E a gente projeta isso nos antigos. Agora tem um fragmento de Crisipo que diz o contrário, porque qual é a distinção fundamental no cristianismo? Deus está fora do mundo, né? Ele é transcendente. No estoicismo, Deus é o mundo, é imanente. Mas uma coisa permanece igual, tanto no cristianismo quanto no estoicismo. O mundo não é perfeito. Então, o Deus estoico não é perfeito. Então, ele estabelece o mundo através de um ato de providência, mas ele não pode calcular até o fim as interações das causas, das redes causais. Isso gera uma série de problemas, né? E também, por ele ser um animal, porque a ideia do cosmos é um ser vivo, que nasce, cresce, envelhece e morre, né? Então, por ele ser um animal, ele tem o corpo, né? E o corpo, assim como em nós é o irracional do cosmos é o corpo. Irracional em que sentido? Porque ele tende para a inércia, ele tende para a morte. Ele tem esse grau de passividade. Né? Então, o Epiteto, na Diatribe 1.1, ele faz um diálogo imaginário com Zeus, e aí Zeus diz, Epiteto, se eu pudesse, eu fazia o seu pequenino corpo, né? Feito de argila trabalhada, dependia apenas de ti. Mas eu não pude fazer isso, sinto muito. Mas, por outro lado, para te compensar, eu te dei uma parte minha, né? Um fragmento de mim mesmo, com o qual você pode enfrentar essa dificuldade. Certo? Então, isso quem fala também é o Anthony Long. Então, cada vez mais, ao longo do tempo, os históricos vão ficando cientes dessa resistência da matéria diante do pensamento. É platônico isso, né? Evidente. Né? Então, o Timeu influenciou profundamente os estoicos. Né? Então, o que o Demiurgo faz? O Demiurgo, ele convence a Cora a aceitar a ideia, mas ela é por quê? Por natureza, ela é rebelde. Né? Então, essa mesma ideia atravessa o estoicismo. Então, como os estoicos resolvem isso? Eles vão dizer assim, não, no ato de providência, Deus cria o mundo, Deus, o Logos, né, Zeus, o fogo, artífice, né? O mundo nasce, cresce e morre, passa pelas 4 fases, e quando ele está velho, decrépito, mais ou menos como o nosso, é uma metáfora das eras humanas, né? Então, ele é consumido pelas chamas, e para renascer como a ave fênix. É muito bonita essa imagem. E a ave fênix é interessante, isso daqui vem de fônix, que também era chamada de ave fenícia. E fônix também é fenício, que Zenão de Sítio era fenício, né? Então é só uma curiosidade nessa relação, né? Então, eles compensam esse caráter mortal do cosmos com a possibilidade de renovação dele. É uma doutrina muito bonita, né? Pelo que você diz, até o lema voltar à natureza não significa nada do que a gente pensa. Porque a ideia de natureza aí fica toda em xeque. Porque se você não tem essa previsão de harmonia e essa separação
entre natureza e cultura, né, que o pessoal faz, os modernos fazem. Então, o lema não significa... O que significa esse lema? Eu vou perguntar diretamente. Significa, estritamente falando, em primeiro lugar, né? Seguir a razão. No cosmos é a alma do mundo, a alma pneumática. E o Logos está, nesse momento, adormecido como semente em cada coisa, ele não é atual. Né? E seguir em nós a nossa própria razão, né? Nos harmonizando com o cosmos. Agora, estritamente falando, quanto a animais, isso significa harmonizar a apropriação, as possibilidades de apropriação que a natureza nos deu. E elas são várias. Em primeiro lugar, o meio pelo qual você reconhece que você é você mesmo e não o mundo, você se diferencia do mundo. Em segundo lugar, o sentido de autopreservação. Porque não é necessário que nós tenhamos, né? Mas temos esse sentido de autopreservação. Em terceiro lugar, essa busca por prazer e a busca por evitar a dor. Em quarto lugar, a questão dos laços afetivos. Para nós é essencial estabelecer laços afetivos, que a gente começa com a mãe, né, com os pais. E, finalmente, a razão, que também é um impulso natural. Então, seguir a natureza não é ser um robô racional, ser desses computadores aí avançados, né, e fazer inferências perfeitamente. Não, é harmonizar todas essas coisas entre si. Porque esses impulsos, como o Plutônio vai dizer muito bem, você não pode extirpar o seu impulso para a amizade, para o amor, você não pode. Você não pode extirpar o seu desejo sexual, não pode extirpar a sua fome, não pode. Tudo isso ocorre naturalmente. O que você tem que fazer é administrar isso de uma forma que seja racional. E aí que está o pulo do gato, né? O que é racional para o ser humano, né? Nesse sentido? Porque os históricos vão fazer coincidir o racional com o moral. Então, no caso do ser humano, o racional será agir de forma comunitária, agir visando o bem comum. Esse é um passo que ninguém faz, né? Hoje em dia, os comentadores esquecem disso, embora os históricos falem sobre isso o tempo todo, né? Então, qual é o ato racional? É o ato que beneficia a sua comunidade. Então, pode ser visto. E também tem um sentido mais básico ainda, né? Que é seguir a natureza, de você ir seguir a natureza. É aquela vertente cínica, né? Aquela interpretação cínica, como o Sonho Rui fala, que ele fala, seguir a natureza também é beber da água da fonte, comer a fruta da árvore, estar junto com a natureza. Porque a gente pede, a gente clama por isso, né? A gente não nasceu na pole, certo? A gente não é, a gente nasceu, a humanidade não nasceu na pole, nós nasceu na floresta, na savana, né? A polis é um produto tardio, então todos nós temos essa nostalgia pelo que nós não conhecemos, né? Não experienciamos. E é por isso que nos faz bem ir para o campo, e ver a natureza, ir na praia, né? E ver as florestas, e tudo isso nos faz bem naturalmente. Também é um modo de estar, e é algo que faz muita falta para todos nós, né? Já acha que o leite nasce na caixinha, então é difícil entender às vezes, porque você não tem essa noção também mais ampla de natureza, mas e dessa ideia do animal, isso é um ponto muito interessante, e que eu vou te perguntar então, porque tem um aspecto cosmopolita, né, que sempre vou falar do estoicismo como uma filosofia que vai ter essa dimensão do cósmico, que você faz parte da comunidade, mas você faz parte da comunidade cósmica, então você tem compromissos com todos os seres. Isso inclui os animais? Isso inclui as mulheres? Sim, né? Então, os estoicos estão entre os primeiros filósofos a afirmar que há uma igualdade entre os gêneros, né? De capacidade. O Mussolini Rufo, né, diatribe sobre a educação das mulheres. O Mussolini Rufo tem o filósofo etrusco que viveu entre 30 e 100 da nossa era, foi professor de Epiteto. E nos chegaram dele algumas diatribes, e em duas dessas diatribes ele fala sobre a educação das mulheres, que devem aprender filosofia. E ele fala claramente, né, que nós temos a mesma aspiração à virtude, nós temos as mesmas partes do corpo, veja só, ele até via os corpos como iguais, né? E então essa identidade já estava colocada ali. Certo? Inclusive, eu terminei agora um texto que eu acho o melhor texto que nós já escrevemos, eu e o Vilmar Prata, sobre o amor antérico em Mussolini Rufo, e Anteros é o irmão de Eros.
E Eros era filho de Afrodite, né? Eros nasceu e era muito solitário, porque Eros é solitário, né? Aquela história, quem ama, ama sempre só, não tem aquela história, né? Então, para remediar isso aí, Afrodite deu à luz a Anteros, que é o amor compartilhado, que é o amor correspondido. Né? Então, o Mussolini Rufo tem duas diatribes que ele fala que a relação entre homem e mulher, e a gente pode ter isso para qualquer relação, né, amorosa, tem que ser uma relação de companheirismo, de koinonia, de correspondência. E a comentadora, ela diz que isso, na verdade, o Mussolini Rufo está falando sobre o casamento, mas se aplica à sociedade como um todo. Certo? Então, essa noção de comunidade, ela perpassa o estoicismo, né? E vai se intensificando no estoicismo tardio, de Posidônio, de Rhodes em diante. E, como é mesmo? Estou esquecendo o ponto. Sim, essa condição que nós temos de exegetas do mundo, porque os animais também têm representações, têm fantasia, mas nós podemos interpretar nossas representações, nos dá uma responsabilidade a mais. Nós somos aqueles que administram o mundo. E tanto o Mussolini como o Epiteto falam muito belamente disso. Eles dizem que, por isso, nós temos que ajudar Deus na administração do mundo. Certo? Então, por exemplo, ele diz que o Logos, Deus, produz, o Mussolini produz tudo em excesso, porque ele não sabe quando vai faltar, então ele, por exemplo, não faz uma formiga ou 15, ele faz logo bilhões, né? Hoje a gente pode dizer, não, também as estrelas produziam em excesso mesmo, né, que são bilhões e trilhões, eu até perdi o número. E o humano ele deve ser capaz de organizar isso para que, nos períodos de escassez, não haja falta, certo? Então, por exemplo, a natureza tem uma estação que chove em demasia, né? Então, o humano tem que ser capaz de guardar aquela água para quando não chover. Então, já existe uma noção de ecologia aí, né? Inclusive, nós escrevemos um texto, o Kai White, em inglês, entre outros, sobre essas questões relativas à ecologia e ao estoicismo, né? Então, existe uma... E o mais importante, não é como hoje em dia, que hoje em dia se fala muito de ecologia, mas se fala da natureza como um manancial de recursos, como se fosse um galpão de materiais, né? Que você tem que manter para não acabar. Mas não, os estoicos falam da natureza como uma mãe deles, num sentido mais ou menos como Krenak fala dos índios. Eu até escrevi sobre isso, eu falei sobre um evento lá da USP, do professor, qual é o nome dele? Esqueci agora, lá do Departamento de Letras. Então, eles têm essa visão arcaica do cosmos, da natureza como nossa mãe. E é isso aí que o Epiteto, não, o Mussolini fala literalmente isso. Então, quando ele diz que um dos sentidos de viver segundo a natureza, literalmente comendo a natureza, ele fala dessas palavras, mamar na natureza como uma criança mama na mãe. Literalmente isso. E isso é muito Krenak, né? Isso é muito arcaico no sentido positivo da palavra. Né? Severino Goenha, ele fala do processo de Lomuco, que acontece em sociedades africanas, como processo de descolonização. É o projeto de desmame, quando a pessoa deixa de mamar o seio materno, mas vai comer os frutos que a comunidade produz, né? Aí ele faz essa metáfora. Eu acho muito interessante como acaba parecendo assim. Você vai procurar agora se alimentar daquilo que a comunidade produz. E aí a sua comunidade sabe que aquele alimento é bom porque ela experimentou, passou de geração para geração, né? Então, a gente toma a cultura eurocêntrica, nesse caso, eu não sei qual o adjetivo que a gente vai utilizar, como a fonte dos nossos alimentos, mas não alimenta das nossas árvores tão próximas. Eu acho muito interessante, muito, quando você rompe a fronteira do moderno, você encontra várias filosofias e várias formas de pensar. Mas eu queria dar um passo, ressaltar um aspecto, que é o aspecto político que você chamou a atenção. Muitas das filosofias antigas, né, se afastavam do político, né? Eu colocava a filosofia como um lugar separado, um jogo diferente. Parece que o estoicismo é uma das poucas filosofias que estão ao lado do político, não tem essa diferenciação do político, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Exatamente, eu estava até falando com o pessoal, acho que é o pessoal dos meus alunos, né? Que tem esse preconceito que diz o seguinte: não, depois que caiu a polis, acabou o pensamento político. Não concordo, porque a política não acabou.
por causa da polis, né? Acabou aquela política que se fazia na polis grega, né? Específica. Mas começou a surgir uma política de caráter até mais amplo, certo? A política dentro do mundo de Alexandre o Grande, a política dentro do Império Romano. Então, os estoicos nunca pararam de pensar política. Pelo contrário, as reflexões deles continuaram e se intensificaram e foram ficando cada vez mais claras na direção dessa questão da ação em prol do bem comum, certo? E indo desde um comunismo explícito lá de Zenão, né? Chegando até o que poderíamos chamar, como quem fala isso é o Eduardo Boechat, né? de uma social-democracia já durante o Império, certo? Então, oscilaram dentro desses limites, de modos diferentes, em diferentes épocas. Então, não só eles pensaram política, que eu estava conversando com o meu aluno Erickson, né? Aquele justamente que eu falei para você, que está escrevendo sobre a política em Platão, né? A relação entre dialética e política em Platão. Não só pensaram, como, sobretudo, praticaram, né? Então, se você olhar, os principais nomes do estoicismo médio e romano são ou políticos ou figuras intimamente ligadas a políticos. Então, temos Diógenes da Babilônia, que foi apresentar a filosofia em Roma. Depois temos o Panécio de Rhodes, estava ligado ali ao círculo do Cipião Emiliano, que tinha um círculo de intelectuais. Temos o Posidônio de Rhodes, que era honrado por Cícero, honrado por Pompeu. Temos Sêneca, não precisa nem falar, né? Temos até o professor de Sêneca, Atalo, que foi condenado por Nero, né? Foi condenado a ser para sempre um jardineiro. Nero não, Trajano não, qual o nome daquele que veio antes de Nero e antes de Calígula? Tibério. Foi condenado a ser jardineiro para o resto da vida, até com uma boa condenação, né? Você ficaria satisfeito com essa condenação. E Sêneca, depois temos Múcio Rufo, que estava ligado lá ao círculo de intelectuais e senadores romanos, como Traziapeto, Ovidio Prisco, foi 3 vezes, foi 3 vezes exilado. Uma série de senadores romanos foram ou exilados ou condenados à morte. As mulheres desses senadores romanos, como Gratila, que foram exiladas, defendendo os ideais dos maridos, né? Uma delas, até o fim, depois da morte do marido, depois que ele foi executado, ordenou que encomendou uma biografia do marido, e o Nero não gostou, porque é uma biografia política, ela acabou sendo exilada, né? E junto com Gratila, né? Então, já nesse período imperial envolveu muitas mulheres, né? Na prática, na teoria e na prática, e sem mencionar a figura máxima, né? Que é o próprio Marco Aurélio, certo? Que ele procurou, na medida do possível, encarnar os princípios do pensamento estoico e do pensamento filosófico em geral no seu governo. Por exemplo, ele foi um imperador que jamais tomou decisões sem consultar o Senado, certo? Ele lançou uma série de leis contra o jogo de gladiadores, né? O jogo de gladiadores estava inflacionado, mais ou menos com o futebol hoje em dia, né? O gladiador custava milhões e milhões, e ele fez, não, nada disso, agora vamos fazer um limite para gastos nos jogos gladiatoriais, que ele via ali uma total imoralidade e estava coberto de razão, né? Certo? E lá no princípiozinho ele fala que ele se inspira no modelo de república na qual todos têm direitos iguais. É evidente que ele não pôde implementar isso, né? Certo? A gente vê a dificuldade de fazer qualquer coisa, né? Porque não basta que ele queira, os outros têm que querer também, né? E ele fala justamente sobre isso, ele fala sobre pessoas que assentiam na face, né? Mas por trás diziam, esse cara é doido, não quero saber desse cara não. Então, a relação dos estoicos antigos com a política é mais do que evidente. Só que nunca foi estudada convenientemente, né? Nunca foi... Enfim, o estoicismo, não, ao contrário de Platão, só do século XX em diante a gente começou a ter a ideia do que era. Porque só em 1903 foi publicada a primeira edição dos fragmentos dos estoicos, do von Arnim, né? E antes, então, você tinha textos dispersos. Imagina se você de Platão você tem só uns textos dispersos, assim, você não pode ter ideia, né?
do que é propriamente o pensamento, nem pode investigar convenientemente. Então, só muito recentemente é que a gente pôde começar a estudar seriamente esses filósofos. E, sobretudo, depois do impulso que o Foucault e Adorno deram para... o Antoine Long também, né? E Sadley deram para esses estudos, né? Que antes eram considerados inferiores aos estudos platônicos, né? Uma tradição religiosa que não nos convém mais, né? Então, isso se explica por isso, porque só recentemente a gente teve acesso a todo esse material de uma forma ordenada. Bom, última pergunta dessa parte geral, depois você tem 3 perguntas mais rapidinhas, mas essa última pergunta é importante, que é o aspecto do que você chama de ontologia da superfície. Eu acho que é muito interessante, que talvez nem seja ontologia, mas nem seja ontologia, porque está tão na superfície que nega a ontologia. Eu fiquei pensando assim, o Kant não fazia ontologia porque ele estava nessa superfície, e ele falava, vamos fazer o discurso, cortar tudo para a gente não precisar, né? Até que ponto que você acaba vendo a gente acaba vendo semelhanças entre esses filósofos modernos, né? O que eles propõem e o aprendizado dos antigos, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho de como era esse jogo do aprendizado, da ignorância e da possibilidade da gente confundir as coisas também, né? A ontologia da superfície que você está falando é sobre um texto aí que eu ainda estou trabalhando nele. E é um texto provocativo, né? Porque, obviamente, a ontologia da superfície é a negação da ontologia. Acertei. E em que sentido? Na inversão do platonismo. E tudo isso começou com a conversa que eu tenho com o Marcos Silva, não sei se você conhece, ele trabalha em filosofia analítica, né? E ele agora está na Federal do Recife. Nessa época, ele estava quando eu estava conversando sobre essas coisas, estava ali na Federal de Alagoas. Aí, ele me convidou para um evento de epistemologia, né? E tinha vários daqueles alunos falando sobre a penetrabilidade do real pela razão, né? Aí ele falou assim, poxa, essa razão está poderosa, essa razão peniana, certo? Essa razão peniana, né? É uma metáfora do falo, né? A razão fálica que penetra o real, né? Veja que impressionante. Né? Eu falei, poxa, é verdade, né? Isso é uma coisa, um realismo que não cabe nos dias de hoje, né? Já não cabia há milhares de anos, quanto mais hoje, correto? Então, o que acontece? Aí eu fui estudar o Deleuze, daquele Lógica do Sentido dele, e não sei se vocês sabem, mas o Deleuze ele se funda, em parte, o Lógica do Sentido se funda no estoicismo, na teoria dos incorpóreos e por aí vai. E o Deleuze falou o seguinte, enquanto em outras filosofias, enquanto na filosofia platônica, ele, claro, ele faz né, aquela Platão que nos chegou, né? Que chegou a Deleuze. Você tem essa penetrabilidade, tem a ideia que é transcendente, blá, 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 e que se opõe ao sensível. No estoicismo, não, você tem um sensível. Certo? E a ideia é um quase nada. A ideia é um quase nada. Então, não há penetrabilidade do real pela razão. Há uma irmandade. A razão é irmã da realidade. Certo? Mas isso não concede à razão esse direito fálico de penetrá-la, certo? De estuprá-la, não podemos dizer. Então, o que acontece? Existem os elementos, né? Existe a alma humana, as almas humanas, existem as almas humanas, e nós vivemos, na verdade, na esfera dos acontecimentos, porque nós temos acesso apenas ao que é para nós. Como você falou, o Kant, né? O Heidegger, o Schopenhauer. Você não pode, uma vez que, como diz muito bem o Heidegger lá no Princípio do Ser e Tempo, né? Atrás de um fenômeno tem outro fenômeno, e atrás do fenômeno, outro fenômeno e outro fenômeno. Você nunca vai passar disso, porque tudo isso é para nós. Tudo isso se apresenta para nós. Como é aquela música do Chico Buarque, né? Que é por trás das cortinas há outras cortinas e outras cortinas e outras... Né? Então, é isso. Então, é uma negação da ontologia, e não somente da ontologia, mas de tudo que vem atrelado a ela. É por isso que eu fiz o texto eu cheguei à ontologia do epiderme, ligando a Belchior. Por que Belchior? Porque ele vai dizer o que é aquela música que ele fala. Não, que o meu psicanalista diz, não, você não está amando direito, que o amor é uma coisa mais profunda. Quer dizer, aquele amor romantizado, o amor idealizado, né? E ele diz, não, meu amor é a pele, né? É viver a paixão na filosofia, não é isso? Então, é uma experiência totalmente inversa do mundo. Em vez de você tentar
atravessar o mundo, superar o sensível, é você se reconciliar com o sensível e vivê-lo plenamente. Então, mas tudo isso é provocativo, e não, eu acho isso importante para mim existencialmente mesmo. Não? Tanto que não é um texto um texto acadêmico, que eu não vou apresentar isso no seminário da Arcai. Não vou apresentar. Mas existencialmente, para mim, é muito importante, porque a gente vive isso, né? A gente pensa assim, isso é só sexo, eu preciso de uma coisa mais profunda, não sei o quê. A gente vive isso, né? Essas idealizações forjadas a partir dessas supostas transcendências, né? Que são inventadas, que não estão nem em Platão, né? Se a gente olhar bem, não existe nem esse mundo das ideias. O Platão jamais fala nisso. Isso é uma invenção posterior, né? Essa expressão, correto? Mas que acabou dominando o nosso imaginário, né? E acabou dirigindo, infelizmente, as nossas vidas. Né? Aldo, agora tem 3 perguntinhas singelas que eu sei que o senhor responde todo semestre, então são fáceis para você. A primeira delas é: o que é filosofia? Rapaz, essa pergunta não é simples. Então, filosofia hoje é um monte de coisa diferente, né? E muitas. Então, filosofia na antiguidade não tem nada a ver com filosofia hoje, filosofia na Idade Média nada a ver com filosofia na antiguidade e na contemporaneidade, nada a ver no sentido assim, não dá para estabelecer uma linha reta e e comparar uma coisa com outra de uma forma simples, certo? Então, essa pergunta, na verdade, não tem nenhuma resposta. E isso, inclusive, é um problema para a nossa comunidade, né? Porque se é um clube dos engenheiros, os engenheiros sabem quem é engenharia, correto? Então, eles não vão discutir o que será a engenharia, né? Então, eles vão fazer o churrasco deles já mais satisfeitos. Mas a gente não. Quando um congresso de filósofos, é um congresso de pessoas que pensam coisas que não têm nada a ver umas com as outras. Que estão ali justapostas no espaço, literalmente. Você já teve essa experiência, você vai na palestra de um cara, você não entende uma palavra. Né? Então, pergunta sem resposta. Essa daí. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu só conheci um filósofo da minha vida, que eu saiba, assim, que mereça esse nome, assim, que foi o Gerd Bonhai, que foi meu professor na UERJ. E eu achava ele brilhante, né? Achava ele era um cara brilhante. É um intelectual que eu me espelhei, porque ele tinha todo aquele lado teórico, né? Genial, eloquente, né? E também era um homem público, porque ele publicava nos jornais, comentava os assuntos mais importantes do dia a dia, da política, etc. Né? Então, que eu me lembre, só o Gerd mesmo, né? E me deixou uma marca profunda. Os outros conheci muitos professores. Hoje é outra diferença, né? Temos muitos professores de filosofia, mas filósofos mesmo. Depende da sua definição de filosofia, por isso que eu perguntei primeiro. É uma armadilha, né? A terceira pergunta é: qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Se existe, né? O meu filósofo favorito é o Mussolio Ruffo, que é esse etrusco que viveu entre 30 e 100 da nossa era, e muito subestimado, muito pouco estudado. A gente está traduzindo ele para o português, traduzimos mais ou menos a metade da obra já. Não uma obra extensa, temos escrito muito, mas é muito mais por escrever, porque ele tem justamente essa intuição que você estava falando da África, né? Ele sabe fazer essa relação do pensamento estoico com o pensamento arcaico, uma coisa que a Raquel Gazola já enfatiza no livro dela. Ela tem um livro fantástico sobre o estoicismo, que é O Ofício do Filósofo Estoico, saiu pela Loyola em 99. E ela diz que o estoicismo busca essa reconciliação do humano com a natureza, que o humano tinha, por assim dizer, na Idade do Ouro, né? Através da física, da lógica e da ética, né? Através da filosofia nesse sentido. Né? Então, busca reintegrar o homem, o humano, a natureza, através dessas disciplinas. E eu vejo isso em Mussolini muito claramente. Então, era um filósofo que era lógico, era teórico e era prático. Eu acho que talvez a minha definição de filósofo seria essa, né? Um ser humano que pensa, humano, pensa como a boa e velha definição, né? Pensa as coisas divinas e humanas e busca aplicá-las na sua vida.
Tem uma coisa que eu deixei passar, mas eu vou te perguntar, porque aproveitando a ocasião, me chama muita atenção o fato do Epiteto ter sido escravo, sabe? Eu fico pensando assim que o Platão mostrava que o escravo sabia pensar, o escravizado sabia pensar. Agora, o escravizado escrever o texto e ganhar reputação, como é que isso representava ruptura ou não? Ou já era estabelecido que essa questão não havia um tipo de segregação entre os escravos como não humanos, como acontece na modernidade, né? Isso é outro ponto de ruptura, né? Nosso com a antiguidade. Para nós, até recentemente, a escravidão significava inferioridade, né? Era uma marca indelével. Até hoje permanece. É como se o indivíduo fosse escravo por natureza, por nascença, né? Que a natureza dele fosse escrava, algo que o Aristóteles falou que era uma opinião ruim dele, mas que era uma coisa muito isolada na antiguidade. Platão já não pensava assim, né? Sócrates não pensava assim, Epicuro não pensava assim, por aí vai. Certo? Então, entre os romanos, da mesma forma. O fato de você ser servo, eu nem uso o termo escravo, porque escravo parece que tem essa etimologia que vem de eslavo, daí que vem slave, né? E os eslavos que são os ucranianos, aquele pessoal que mora ali, né? Foram escravizados num momento já posterior, do cristão do Império, né? Então, os servos, havia vários tipos de servos, havia várias possibilidades para um servo, né? E se eles vissem capacidade intelectual, talento no indivíduo, né, eles ofereciam meios, por incrível que pareça, para essa pessoa se desenvolver. Um professor qualquer, quando postou isso, outro dia ele fez uma confusão, ele disse que Epiteto tinha aprendido filosofia escondida, né? E ele fez confusão. Isso era assim nos Estados Unidos, né? Que havia uma lei que proibia que os negros aprendessem, escravos negros aprendessem a ler, né? E o branco que ensinasse ainda poderia sofrer penalidades duríssimas, né? Isso nunca houve, assim, sistematicamente, pelo menos no Império Romano, tanto que Epiteto foi aluno do maior professor da época, que era o Mussolino Rufo. E ele, por sua vez, já era servo de um liberto, que era Epafrodito, que era um liberto de Nero, tinha sido servo de Nero. Então, isso é um fato que os historiadores comentam frequentemente, que o Império Romano ele se manteve estável, apesar de toda a convulsão política, porque a sua burocracia, a sua infraestrutura administrativa tinha vários servos, e tinha ex-servos, perdão, tinha vários libertos, que não tinham direitos políticos, mas tinham a possibilidade de enriquecer, enfim, de fazer tudo menos serem eleitos para cargos, né? Que, aliás, salvava a vida deles. Eu acho que salvava mesmo, né? É engraçado, porque se eu tô pensando lá no Egito Antigo, o texto mais antigo é o texto do Ptah-hotep, que é as máximas do Ptah-hotep, que ele ensina como ser um bom funcionário público. E o tempo todo ele tá falando, escute, 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 não fale, não fale. Porque se você falar, você pode se dar mal, sempre você pode ser mal interpretado. Tem a epistemologia do silêncio. E, por outro lado, tem um texto antigo lá do Egito que é o discurso do camponês eloquente, né? O camponês chega e o pessoal vê que ele sabia falar e acabam prendendo ele lá, deixam ele falando discursos, né? Mas, professor, eu queria pedir indicações, então. O que o senhor indica para os nossos ouvintes de leitura, filme? O que o senhor quiser indicar? No meu blog, Aldo, depois você põe aí, não sei, aldodinucci.blogspot.com, a gente colocou ali o PDF de todos os nossos trabalhos. Então, todo o Epiteto está ali em PDF, Mussolini Rufo, tudo que foi publicado, eu tive cuidado de publicar pela imprensa de Coimbra, o Epiteto, né? Então, publicamos o manual, publicamos o livro 1 da Diatribes. E qual é a vantagem? Que eles publicam fisicamente e deixam o PDF disponível para quem quer que seja. Isso é muito importante, porque eu acho que uma falha grande da nossa área de estudos clássicos é que nós somos financiados pelo dinheiro do povo, mas não colocamos as obras gratuitamente, graciosamente, para esse povo que está pagando pela nossa pesquisa. Eu acho isso um absurdo, né? E uma coisa feia que os americanos fazem, né? Certo? Que os russos remediam fazendo. Então, eu acho fundamental disponibilizar esse material.
Agora, como livros de introdução, eu recomendo o da Raquel Gazola, Ofício do Filósofo Histórico, eu recomendo o meu próprio, né? Que é o Manual de Estoicismo, que, como eu falei na introdução, isso sintetiza não o meu pensamento sobre o estoicismo, mas o pensamento de todo o nosso grupo, ao longo de muito tempo, né? Não é algo que eu pensei, fiquei sozinho no meu quarto pensando sozinho, não. É algo que eu discuti com muitas pessoas, eu até enumero elas lá na introdução, né? Eu até fiquei impressionado com o número de pessoas, não? É um número enorme, né? A gente tem essas conversas, então é um conhecimento que se constituiu dessa maneira, certo? Recomendo as obras de Sêneca em geral. Eu traduzi algumas, eu tenho um livrinho de cartas selecionadas, que eu tive a felicidade de ser elogiado pelo Cacá Diegues, da Academia de ele gostou, e fiquei, né, legal, né, que eu sempre admirei Cacá Diegues pela obra dele, nos filmes e tudo mais, né, e também tem A Brevidade da Vida. E aquela editora Nova Alexandria tem ótimas traduções também, né, e a Penguin Books também tem ótimas traduções, inclusive vai sair agora minha tradução do Marco Aurélio pela Penguin Books, aí em outubro, novembro, por aí. E esses textos, não recomendo esses textos, tem muita tradução fajuta circulando por aí, de pessoas que traduzem no inglês e traduzem mal, e é uma perda de tempo, né, lendo esse tipo de coisa, certo? Eu me lembro uma vez, quando estava lá no comecinho, eu tinha que fazer um projeto sobre Aristóteles, que a minha dissertação de mestrado foi sobre Aristóteles e Gorgias, e a minha tese foi sobre Gorgias e Sócrates. E aí eu estava lendo uma tradução brasileira da metafísica, não entendia nada. Falei, puxa, e não entendia porque a tradução era mal feita. Certo? Era lá em 1990, então não tínhamos acesso a nada, né? Aí eu tive que achar uma tradução em francês, que eu também não sabia ler direito na época, né? E em francês, não sabendo ler, consegui entender. Então é fundamental para a gente partir de boas traduções. Tá? Eu tive que procurar ler Cícero, dos Deveres, peguei uma tradução que eu vou te falar, Cícero escrevia mal. É terrível, né? É lamentável. Tipo, se ele era o rei da retórica, a tradução conseguiu matá-lo totalmente, assim, foi um negócio... Não, esse é um cuidado que eu tenho com as traduções, e por isso que é um trabalho muito lento, porque quando, por exemplo, Epiteto, Diatribes, o Flávio Arriano colocou aquilo em grego koiné. Grego koiné é um grego que nem a gente está falando português agora, é coloquial. Então, a tradução tem que resguardar, tem que resgatar em alguma medida essa coloquialidade, esse caráter correto, né? Essa fluência. Mas tem traduções que a gente parece que são escritas em outra língua, né? Um português imaginário, aí fica difícil. Eu vou indicar os podcasts da Arcai, né? Vocês sim. têm desenvolvido uma série de podcasts que estão muito bacanas por ter imersão em alguns autores antigos no trabalho e servirem para quem se interessa por filosofia antiga, por ter esse acompanhamento, né, para poder chegar nesses autores, para poder tentar se aproximar da complexidade que eles trazem. Exatamente. E tudo que eles podem trazer de benéfico para a gente, porque eu tenho um amigo, que é o Gilberto Mendonça Teles, que é um poeta, tem 90 e poucos anos, e uma vez ele estava conversando sobre Platão, e ele falando de um poema que Platão fez, um epitáfio que ele fez para um amigo que tinha morrido e tal, e eu estranhei, porque eu não conhecia, né? Aí ele falou assim, Marcos, você não vai entender nada desses autores se você não entender que eles são homens completos. Eles viveram, eles amaram. Exatamente. E aí isso virou lição para mim, porque a gente toma o autor das obras como um ser que está para além dessa humanidade, né? E ele colocou, acho que, o dedo na ferida. E essa aproximação tem que ser muito cuidadosa, porque a gente tem que também saber esse jogo histórico de separar o que é nosso e o que é deles. Exatamente, né? Esse cuidado, como você falou, como são mundos alternativos ao nosso, a humanidade sem comensurabilidade, então o estudo da história é fundamental. E nós vamos encontrar coisas totalmente estapafúrdias na vida dessas pessoas, mas temos que saber que eles viveram em outros tempos, certo? Vivendo outras coisas, e para a gente compreender a obra deles, a gente tem que compreender essa dinâmica, né? Essa incomensurabilidade, saber que não é possível julgar muitas coisas, né? Uhum.
E a última indicação, além do Manual do Estoicismo, eu acho que o professor Aldo Nunes tem muitos artigos, muitos textos na internet que você encontrar. A produção de artigos parece que era o foco, e é o grande foco do trabalho dele. Tem um texto sobre Blade Runner, com um dos alunos, com a introdução ao estoicismo. Tem muito e os trabalhos dele, geralmente, ele coloca na internet, tem essa vantagem. Que você vai ver que eles estão lá no site Academic Edu, esse site... Academia.edu, todos lá, então você pode ir atrás e encontrar textos, e é um bom companheiro para essa introdução na filosofia antiga. Eu vou fazer uma indicação, não pela interpretação, mas pelo uso. A palavra uso aqui com toda a força é a Martha Nussbaum, a forma como ela usa a filosofia antiga para pensar a filosofia contemporânea, né? Aí eu não vou fazer crítica, não, eu acho que quem se interessa pode usar ela também para justificar os estudos. Eu acho que é por aí. É uma boa justificativa, né? Se você quer uma chave para jogar o jogo contemporâneo, ela te dá também, né? Principalmente pelo estudo das emoções, o estudo dessa aproximação com a política também das emoções. Professor, eu queria então deixar espaço para o seu recado final, se eu quiser divulgar o que você achar interessante divulgar, e agradecer. Eu recomendaria... tem esse filme Sêneca, né? Eu achei muito interessante, que saiu agora, Sêneca, ou da criação de terremotos, de um alemão. Vocês encontram pela internet, muito interessante, porque tem a ver com isso, como você falou, sobre essa materialidade do filósofo, né? Que a gente não deve jamais idealizar o filósofo, seja qual for, né? Porque eram pessoas como nós, e tinham suas paixões como nós, e muitas vezes o discurso filosófico a gente repete tentando convencer a gente mesmo, né? Tentando se convencer disso, né? Não são coisas que vão muitas vezes contra o senso comum. Então, eu recomendo esse filme. E um ponto que você falou que é muito importante: tentem compreender as coisas, conhecer as coisas na complexidade. Não se contentem não com essas explicações rasas, né? Simplistas, essas explicações grosseiras, porque vocês vão conhecer nada decentemente através disso, né? E o estoicismo é um fenômeno cultural muito complexo, certo? Que envolveu muitos filósofos e filósofos ao longo do tempo, envolveu muitos séculos e muitas opiniões, muitas considerações, muitos argumentos. Então, pensem que estudar estoicismo é um trabalho para a vida toda. Eu vou dar mais um pitaco aqui, porque eu acho que esse comentário aí ele tem uma ambiguidade que é muito interessante, que é essa ambiguidade de você reconhecer o que há de incomensurável, de diverso, e conhecer também essa humanidade que traz no dia a dia. Então, habitar essa margem talvez seja o grande problema da gente se equilibrar e fazer sentido para o nosso próprio tempo. A gente pensar a filosofia com a complexidade que ela merece, né? Mas dialogando com as pessoas, tentando dialogar, né? Talvez a gente não consiga, mas a gente está tentando. Né? Não, exatamente, é isso aí. Por isso eu tenho esse blog, né? Que é um dos meus maiores orgulhos é esse. Eu tenho uns 3 anos, já tem mais de quase 65 mil consultas, e eu escrevo textos de divulgação. Eu coloco minhas traduções, coloco textos... não são textos científicos, técnicos, é para qualquer um ler. Eu sempre busquei isso, me inspirei nisso exatamente no Gerd, né? Porque essa é uma faceta que o intelectual público tem que ter. O intelectual público não pode se contentar em ficar no gabinete produzindo artigos para os seus pares. Eu acho isso pouco. Acho isso que não faz jus ao que ele recebe da sociedade, né? Porque, nesse sentido, nós temos uma vida privilegiada na sociedade. Porque, né, precisamos acordar às 4 da manhã, certo? E trabalhar, nascer ao pôr do sol 6 dias por semana. Isso já é um grande privilégio num mundo como esse que a gente vive. Então, a gente tem que pensar no que a gente tem que dar de volta para as pessoas que tornam a nossa vida possível, né? E esse dar de volta é tornar a vida deles melhor, em algum sentido, né? Tá certo, professor. Muito obrigado pelo caminho de diálogo. Espero que a gente converse mais vezes. Assim. Foi muito, muito bom. Gostei muito. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.